Fala, galera! Ai, cara! Ele é muito carinhoso, ele é assim. Aqui é amor, amor puro, amor verdadeiro. Próximo, aqui é família, cumprindo o drogados. mandamento mesmo, hein? Caramba, Que trash. Hoje vamos dar continuidade, eu acabei de interromper o Vini, a série do Breve Catecismo de Westminster com a pergunta número 5. É isso aí. E a pergunta número 5 é? Há mais de um Deus? E a resposta é? Há só um Deus único e verdadeiro. Não, vivo e verdadeiro. E único. Neste contexto em que vivemos de pluralidade de opiniões e com certeza nesse caleidoscópio de deuses para todos os lados, a gente chegar aqui e falar assim que só existe um Deus parece muita Prepotência, arrogância, seja lá como você A entender. gente é dono da verdade, né? É, Olha só. enfim, nós acreditamos Nós não somos que filhos do existe... dono. Exatamente, nós... O quê? O que você falou? Nós não somos dono da verdade, mas nós somos filhos do dono. Sim. Não, pior você falar assim, exatamente o quê? Nós cremos que existe só um Deus, e a Bíblia ela nos ensina isso Exatamente. desde do Decálogo, lá em Deuteronômio 6:4. 6:4, a palavra vai dizer o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aí. Já começamos com um ultimato, só existe um Deus. E é o próprio Deus dizendo que Ele é o único Senhor. Então, Ele que é o dono da verdade, que é o dono da palavra de Deus, Ele que iluminou os homens a escrever essa palavra e fez com que a providência fosse aplicada durante todo o Antigo Testamento e também na vinda de Cristo no Novo Testamento, Ele mesmo fala durante toda a palavra dele que Ele é o único Deus e nós temos que crer nisso. Exatamente. A crise aqui é porque nós não olhamos para esse Deus Criador e nos submetemos a Ele. Porque vai dizer Calvino o seguinte: o nosso coração é uma forja de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, o que o coração do ser humano é inclinado a fazer é não deixar que Deus seja o Deus que ele diz ser, mas colocar outro Deus no lugar desse Senhor. Sabendo disso, Deus não deixa só esse ultimato para o pessoal e falar assim, vivam com essa. Não, ele vai explicar um pouquinho mais à frente do capítulo 6 de Deuteronômio, nos versículos 13 e 14, ele vai falar assim: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao seu redor, à roda de ti. Exatamente. A grande dificuldade que existe hoje em dia, no contexto que nós vivemos, principalmente brasileiro, é que as pessoas vão às igrejas, elas dizem que professam esse Deus, que o conhecem, mas muitas vezes na sua vida prática, na sua vida devocional, elas realmente não reconhecem a nada. E justamente é aí que nós identificamos se essa pessoa realmente reconhece que Deus é único, vivo e verdadeiro, e ela, através disso, vive uma vida de obediência a esse Deus. E o grande problema está aí, que as pessoas hoje em dia elas não querem mais compreender de fato o que a Escritura diz na completude dela e quer criar o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus e recortar a Bíblia ao seu ver. Né? Ou seja, o que a gente tem? A gente pode só pegar esse vídeo e ele ser, sei lá, uma contrapartida contra outras religiões ou contra outras crenças em deuses e tudo mais. Porém, o Senhor que conhece todo o coração das pessoas, a gente pode aprofundar um pouco mais isso. A gente tem dentro das igrejas, é isso que o Rafa está dizendo, a gente tem dentro das igrejas cristãs, ditas evangélicas, nesse país e em vários locais do mundo, pessoas que continuam criando seus próprios deuses, ainda que digam que creem em Cristo ou que adoram a Deus. Sim. Nessa necessidade que o homem tem de criar um Deus à sua imagem e semelhança, é a base da idolatria. É quando eu preciso me ver para admirar, sabe? É muito doido, porque daí Deus, com esse atributo com o atributo da sua onipotência e por ser um Deus invisível a nós aqui, exige de nós cada vez mais fé. Então, se eu não consigo ver, então eu vou criar. E daí, meu filho, para colocar Deus como um pastor, como um líder, como uma coisa, um objeto, facinho. Matt Chandler, no seu livro Evangelho Explícito, ele vai dizer o que o próprio Jesus falou. Ele vai falar que quando nós buscamos a nossa própria glória, nós procuramos a condenação. Exato. A crise é que quando nós olhamos para esse Deus e não cremos nele, revela uma incredulidade. Até engraçado isso, é lógico, né? As pessoas olham para esse Deus e não creem nele. E é a verdade subjetiva da resposta que quando afirmar somente um Deus, o Deus verdadeiro, é que ele está tratando o que Deuteronômio 6,14 vai dizer. Olha, vocês não podem idolatrar uns deuses que não são o Deus verdadeiro.
Essa é a verdade subjetiva da resposta. Existe um Deus, um só, e é o verdadeiro. Logo, os outros não são os Deus verdadeiro. Eles são criações. Muito menos você. Exatamente. O que acontece? As pessoas, elas não se submetem a quem Deus diz ser, elas não se submetem aos atributos que Deus revela sobre ele e sobre a sua vontade. E ao passo disso, elas precisam no que confiar. Olha o exemplo dos hebreus saindo do Egito, quando o Monte Sinai estava fumegando, Moisés estava lá conversando com Deus, o que eles fazem? Criam um Deus para confiar nele. Com o seu Deus eterno e todo-poderoso, eu sou ali do lado. O Elohim Criador, o Todo-Poderoso está ali do lado, eles criam um Deus para que eles confiem. Por quê? Porque eles desacreditaram que realmente Deus era a favor deles. Porque Moisés já havia muito tempo, já tinha ficado muito tempo naquele Monte Sinai. Na sua incredulidade, formataram um Deus para si. A crise é que nós não precisamos de barro, de pedra, nem de mármore, nem de madeira para fazer isso. Nós fazemos isso também através do Senhor. Nós criamos uma imagem de um Deus para nós. Nós criamos um amuleto sobre Cristo, nós criamos um amuleto sobre Deus e nós damos o formato que nós desejamos a Ele. Contudo, as Escrituras dizem que Deus é o que Ele diz ser. Eu sou. É Deus quem fala, eu sou. E se Ele fala, eu sou, e expõe os seus atributos e a sua vontade, cabe ao homem apenas se submeter. Passando disso, é incredulidade e idolatria. Isaías 44 vai falar da loucura da idolatria. Para mim é um texto incrível, assim, maravilhoso, que fala de como a mente humana é demasiadamente corrupta isso, né? a ponto de criar um ídolo. A partir do versículo 14, você pode ler inteiro, mas a gente vai começar aqui do 14, e fala assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam o seu coração, já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Fica essa reflexão, acabamos o vídeo. Mentira, não. Presta atenção no que Isaías está falando. Moral da história. Nós homens pegamos as coisas e colocamos a nossa confiança nela. Mas nós não abrimos os nossos olhos e nem temos o entendimento de ver: peraí, isso daqui é uma nota de papel, nós colocamos a confiança no dinheiro. Peraí, isso daqui é um pedaço de metal, nós confiamos nas coisas que nós podemos criar e os bens que nós conseguimos acrescentar à nossa vida. Nós confiamos num carro, nós confiamos em tantas coisas. Ou numa pessoa, nós peraí, confiamos em aquela ali é uma pessoas. pessoa tão pecadora como eu. Exatamente, e esquecemos de quem é o Deus de Israel. Ouve, ó Israel, há um só Deus, e é nele que vocês devem confiar. Vocês não devem olhar para ao redor de vocês e pegar coisas para que seja depositada sua confiança. Isso é idolatria, isso é incredulidade. A gente precisa servir a esse Deus com a fé e com a confiança de que Ele é o Senhor, quem Ele diz ser, que Ele é a única rocha de confiança que a gente tem que depositar no nosso coração. O que é ridículo é ver como o homem faz todas as coisas. Ele esquenta a sua comida, ele come daquilo, ele acabou de colher aquela madeira. Aquece, né? Ele acabou de colher aquela madeira da natureza e de repente ele está olhando para aquilo e se dobrando diante daquilo. Como é que o homem se dobra diante da natureza criada, daquilo que ele próprio consegue esculpir, e não se dobra diante do Senhor, que é Deus? Só pensar um pouquinho, né, gente? Aquilo foi fornecido para o sustento dele, para a sobrevivência dele, como providência de Deus. E então, assim, se aquilo foi oferecido para ele, entenda isso de todas as formas. Se o dinheiro ele é oferecido para você como uma maneira de Deus providenciar todas as coisas que ele disse que providenciaria, por que você olha para aquele problema máximo, né? A gente olha para a coisa, não olha para de onde aquilo veio. Sim. E aí a gente coloca o nosso coração e a nossa confiança naquela quantidade de dinheiro, ou naquela pessoa X, um líder, ou um amigo, seja lá o que for,
Ou, sei lá, um pedaço de madeira. Não te cortando, mas a gente tá passando por um problema gigante em política. E veja como a gente se desespera, porque a confiança tá nas autoridades que Deus instituiu, que Deus colocou lá e que Deus tem soberania sobre elas. Mas nós não confiamos na soberania de Deus, porque nós olhamos para esses homens corruptos e falidos e dizemos, olha, não tem mais esperança. Meu irmão, que absurdo. Que absurdo. A esperança não é o líder, a esperança é quem controla esse líder, é o Senhor. Essa é a esperança, essa é a rocha. O que o propósito desse vídeo é que realmente a gente fale aquilo que a Escritura está dizendo e não aquilo que o nosso coração talvez queira criar e falar para vocês uma coisa que não existe. E aí que está o X da questão. Na sua vida, você tem que prestar muito atenção, porque muitas vezes a gente cria ídolos e a gente não percebe. Sim. Muitas vezes a gente cria ídolos com coisas, com atividades que nós fazemos, com pensamentos. Entenda, criar um ídolo é justamente quando nós o adoramos frente a Deus. Essa adoração está muito mais importante do que Deus. Ele tomou o lugar de Deus. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com Netflix, com diversas coisas. Será que isso não é um ídolo também? Será que muitas vezes a gente não tem gasto muito tempo com diversas coisas que o mundo nos proporciona e não gastamos tempo conhecendo esse Deus que diz ser único? Por que nós não gastamos tempo conhecendo a palavra de Deus? Se é essa palavra que foi revelada por Deus e diz que Ele é o único Deus, por que nós não confiamos e gastamos tempo, investimos o nosso tempo nisso, conhecendo essa verdade? Esse é o grande problema. Muitas vezes o ídolo do nosso coração não é tão simples de ser identificado. Ele está lá dentro e você faz isso todos os dias e não percebe. A rotina não deixa você perceber. Jeremias 10:10 vai dizer o seguinte: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Esse texto ele coloca mais uma base para que Deus é o Senhor e Todo-Poderoso. É nele que todas as coisas são fundadas e alicerçadas. Temam apenas a Ele, não criem coisas. E para concluir, a gente fecha com Jesus orando no Getsemane e ele fala o seguinte, lá em João 17:3 ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A gente enxerga uma limitação muito clara nos deuses que são criados pelo homem. Eles são falhos, eles são enganosos e eles não podem oferecer aquilo que Jesus oferece. Em contrapartida, conhecer a Deus como único, que é o único e verdadeiro Deus, é algo eterno. É isso que Jesus promove quando a gente entende que só há um Deus, a eternidade conhecendo a Ele. Não existe uma limitação, não existe uma decepção, uma frustração diante da fé colocada em Deus. A aplicação é exatamente essa. Uma vez que a sua fé é colocada em Cristo Jesus, isso concede a você a eternidade de conhecê-lo. Amém. Amém. E é isso, galera. Você que está curtindo, se inscreva no canal, ative a notificação, dê um like, siga nas redes sociais. O que mais, gente? Vai no nosso grupo do WhatsApp, temos outros página do Facebook. Spotify. Se você não viu as outras 3 perguntas que foram lançadas, talvez quando você for ver esse vídeo serão as 4. Então, corre vai lá, aqui na nossa assiste. playlist. É nóis. Deus abençoe e até mais. Tchau. Falou!